Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal História e Ateísmo, e nesse vídeo eu gostaria de dar uma opinião sobre um assunto que causa muita polêmica no meio ateísta aqui no nosso país, que é a existência, a presença de ateus e ateias que apoiam o atual governo, que apoiam o atual presidente da República, que é Bolsonaro. Como se explica isso, levando em consideração os posicionamentos políticos do Bolsonaro e a visão de mundo do Bolsonaro? Então, antes de tentar entender um pouco a questão dos ateus e das ateias, é interessante a gente pensar, ter um certo entendimento, ainda que mínimo, sobre a questão do Bolsonaro, sobre a visão de mundo do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é uma figura que está aí na vida política desde a década de 1990. Ele, por um lado, nos temas econômicos, ele tem um posicionamento liberal, mas, por outro lado, nas pautas mais relacionadas à ética, questões de família, da própria ideia de país, a própria ideia de nação que ele tem, tudo isso é muito conservador o entendimento que ele faz desses temas, influenciado aí, eu diria, por uma interpretação igualmente conservadora da religião, que fundamenta, que dá sustentação à defesa que ele faz desses elementos. Então, o próprio lema da campanha dele em 2018 era Deus acima de tudo. Então, mas essa figura que alia, que converge temas conservadores com liberalismo econômico não é uma exclusividade do Bolsonaro. Então, se vocês forem fazer uma breve pesquisa aí, a história política brasileira do século XX, e o que nós estamos vendo hoje também, está repleta de exemplos de pessoas que tinham posições liberais nas pautas econômicas e posições conservadoras nas pautas éticas, morais. Um exemplo que eu traria para vocês, recente, tá aí, pipocando, é a figura do João Amoedo, que nas eleições de 2018, ele se candidatou a presidente pelo Partido Novo, e numa entrevista no Roda Viva, ele disse que era liberal na economia e conservador nos costumes, ou seja, ele se definiu dessa maneira. Tomando um café aqui para acompanhar, que hoje está um dia chuvoso aqui na cidade onde eu moro. Então, mas a questão do Amoedo e Bolsonaro que eu trouxe para fazer esse comparativo, há uma diferença entre esses dois indivíduos, eu diria, ou pelo menos aparentemente, é que na questão do Bolsonaro, essas pautas conservadoras em termos de morais, família, as relações de gênero, comunidade LGBTQI, tudo mais, muitas vezes acabam se sobrepondo e interferindo nos temas econômicos. Mas a pauta econômica, a visão econômica que ele tem é liberal. Basta olhar o ministro da Fazenda dele, o Paulo Guedes, que é um ultra liberal. Mas tem a questão da religião muito importante para o Bolsonaro, inclusive do ponto de vista político, que ele tem uma aliança com grupos conservadores, especialmente do meio evangélico, mas não dá para descartar o meio católico também. E como fica os ateus e as ateias que apoiam? Como entender isso? Eu vejo muito esse tipo de discussão e esse debate nas redes sociais, Facebook, Instagram um pouco também, e no YouTube. Então a minha opinião aqui é muito mais uma opinião, porque para dar fazer uma análise mais consistente seria necessário uma pesquisa aprofundada, e isso eu não fiz, talvez futuramente, mas lendo os comentários e as opiniões que aparecem nesses debates, eu tenho algumas linhas, algumas hipóteses para tentar entender isso. A primeira delas que eu vejo muito nos comentários das discussões quando elas ocorrem, é que existem muitos ateus e ateias que têm
um entendimento bastante restritivo do que é ser ateu, ou do que é o ateísmo, que é um entendimento bastante focado na ideia de que ser ateu e ser ateia é apenas não acreditar na existência de Deus. Portanto, a questão do ateísmo não abrange, né? Ela não vai para outras questões, por exemplo, as questões políticas, né? De que maneira o ateísmo pode interferir numa visão de mundo política, de que maneira o ateísmo ele pode interferir na problematização de questões sociais. Então, como está essa visão bastante restritiva, então há um descolamento, a ideia de que ser ateu é apenas não acreditar em Deus e, consequentemente, não existiria uma contradição, isso a partir do que eu leio, né? Tentando entender esse fenômeno. Então, para alguns ateus e ateias, não existiria uma contradição em ser ateu e apoiar o Bolsonaro, porque ser ateu é apenas não acreditar em Deus. Ser ateu não tem consequências na elaboração de uma visão ou de posicionamentos políticos. Então essa seria talvez uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese para tentar entender isso é a questão de que eu vejo também, eu leio isso, que muitos ateus e ateias têm consciência, tá? Têm consciência das pautas religiosas, né, que fazem parte da agenda do governo Bolsonaro e que fazem parte de um modo pessoal da figura do Bolsonaro, mas esses ateus e ateias acabam minimizando isso, colocando em um segundo plano, porque consideram como mais importante nesse tema o fato de que Bolsonaro é uma figura que se apresenta como aquele que está lutando contra a esquerda, o esquerdismo, o comunismo. Comunismo é uma palavra-chave. Então, a ameaça do comunismo que paira sobre o Brasil. Então, dentro dessa lógica argumentativa, então, o que se coloca é o seguinte: bom, tudo bem, ele tem essas questões sobre religião, mas isso é algo que a gente pode deixar em segundo plano, tá? É um mal menor em relação a um mal maior, que o mal maior é o quê? É o comunismo, é a esquerda, etc e tal, que vai subverter toda a ordem social, que vai mudar todas as relações de gênero, concepções de família, etc, etc, etc. E uma terceira hipótese que eu gostaria de colocar aqui para vocês é o fato de existirem ateus e ateias que apoiam o atual presidente e que, além desse apoio ao atual presidente, compartilham de algumas pautas com ele e com os grupos políticos em torno dele, que não se refere apenas a temas políticos, como, por exemplo, o combate ao comunismo, né? Mas que também acabam abraçando negacionismos, tá? Negacionismo da ciência é aquilo que está mais em voga atualmente. Então muitos ateus e ateias ficam indignados em relação a isso. Mas como é possível um ateu ser um negacionista da ciência, da racionalidade, etc, etc. Aí cabe uma reflexão. Uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal fazendo uma resenha, apresentando o conto deste livro aqui, do filósofo John Gray, que é um filósofo inglês, 7 tipos de ateísmo. Ele apresenta diversas perspectivas de concepções ateístas. E isso é interessante porque a gente tem que levar em consideração que hoje é muito forte dentro do meio ateísta a ideia de que ser ateu, além das questões mais sobre não crença em Deus, ser ateu implica ter uma visão de mundo científica, abraçar a racionalidade, a cientificidade. Porém, e aí o John Gray ele serve como uma leitura importante para a gente ampliar essa discussão, ser ateu não significa necessariamente abraçar a ciência e a racionalidade como elementos que fundamentam a sua visão de mundo. Porque ele pode não acreditar em Deus, mas isso não significa que ele vai ter, então, esse olhar
né, sobre o mundo, sobre as relações humanas, com base nas questões que são provenientes dessas áreas de conhecimento, da ciência e da racionalidade de um modo mais geral. Ele pode não acreditar em Deus, mas ele pode estabelecer naquilo que o Nietzsche falava no século XIX, né, que a morte de Deus não significava a morte da metafísica, ou seja, outros elementos eram colocados no lugar de Deus. Então ele não acredita em Deus, mas ele pode acreditar, como muitos ateus, que a família é uma coisa que tem uma sacralidade, uma certa concepção de família. E se o Bolsonaro defende essa concepção de família, uma família heterossexual, enfim, etc. e tal, se ele defende isso e se a esquerda, o comunismo, defende outras formas de família, outras concepções de família, então, nesse caso, para esse ateu e essa ateia, é mais interessante apoiar o atual governo, apoiar a figura do Bolsonaro. Então, a gente tem que ter esse entendimento, tá? Que ser ateu não significa necessariamente, né, que vai abraçar a ciência, a racionalidade. Ele pode ter o seu ateísmo fundamentado em outros elementos também conservadores, não necessariamente progressistas. Tá? Então, essa aparente incoerência, a gente tem que começar a tentar ver, entender, eu diria até assim, para nós elaborarmos uma crítica, né, a esse fenômeno do ateu e da ateia bolsonarista. A gente tem que começar a entender exatamente o que fundamenta a maneira como esses indivíduos, essas pessoas, homens e mulheres, eles estão procurando dar sentido a esse apoio que eles oferecem ao atual governo, à figura do Bolsonaro. É a partir desse entendimento que a crítica ela pode ser mais poderosa em relação a esse fenômeno. Mas é claro, isso aqui é só uma opinião pessoal minha, algumas hipóteses baseado nos debates que eu vejo. Não significa, eu posso até estar errado em relação a isso, mas eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários desse vídeo. E, para finalizar, peço para vocês, quem não é inscrito no canal, para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda a fazer com que o conteúdo tenha um maior alcance. Então, pessoal, um abraço a todos e a todas. Vou continuar aqui com o meu café. Até mais.